Boa noite. Segurar objetos, digitar, trabalhar, dirigir, sentir texturas e temperaturas. Nossas mãos são essenciais para tudo o que fazemos. Mas mesmo sendo tão importantes, será que elas são tratadas com o cuidado que merecem? De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, 20% das urgências nos hospitais brasileiros envolvem lesões nos membros superiores. As queimaduras com fogos de artifício e fogueiras também são bastante comuns no ciclo junino. Existem formas de prevenir este tipo de acidente? E os cuidados diários? As mãos precisam de proteção solar? Em quais situações as luvas são indispensáveis? O Opinião Pernambuco de hoje é sobre o cuidado com as mãos. E para conversar conosco, convidamos Etelvina Vaz, especialista em cirurgia da mão. Marcos Barreto, chefe da unidade de queimados do Hospital da Restauração. E Vanessa Nóbrega, dermatologista. Você pode participar enviando perguntas para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, bem-vindas e bem-vindo hoje aqui ao Opinião Pernambuco. Doutora Etelvina, vamos falar rapidamente sobre as doenças congênitas que atingem as mãos. Elas são muito comuns? Boa noite a todos, agradeço a oportunidade. As doenças congênitas, e de uma maneira geral, podem atingir várias partes do corpo, mas direcionado pode acontecer lesões só nas mãos, é frequente. São anomalias frequentes, principalmente por uma questão de impacto, assim, a nível de pessoas de um nível socioeconômico inferior, o índice é maior, isso tanto no Brasil como fora do Brasil. A gente já teve a oportunidade de participar de várias missões humanitárias pela Fundação Francesa, La Chaîne l'Espoir, e a gente observa isso. É uma lesão que tem muito a ver com o nível socioeconômico, é muito associado. Claro que qualquer classe social, digamos assim, pode acontecer, mas tem esse maior índice. E são frequentes. A mais frequente, a gente tem a polidactilia, né, que é um dedinho, nós estamos com 5 dedos nas mãos, e um a mais a gente chama de polidactilia. E a sindactilia são os dedinhos, os 5 dedinhos nas mãos, mas é um associadozinho coladinho no outro. Essas são as duas mais comuns. E essas lesões, quanto mais precoce dado o diagnóstico, né, geralmente ao nascimento, já é dado o diagnóstico pelos pediatras e deve ser encaminhados, geralmente ao especialista mão, o cirurgião plástico. Na verdade, o cirurgião de mão é um plástico e um ortopedista juntos. A gente trata muito dessas lesões e o ideal é que a criança seja tratada, né, ou cirurgicamente, tem casos que são cirúrgicos, outros não. Mas no caso de ser cirúrgico, uns vão ser a partir de 6 meses, quando a criança já tem um certo peso para precisar passar por uma necessidade de uma cirurgia. A anestesia já tem um peso corpóreo suficiente para isso. Mas o ideal é que até 2 anos a criança já tenha feito as correções necessárias. Então, quanto mais rápido, melhor. Precoce. O diagnóstico precoce e tratamento até 2 anos é o ideal. Agora, do que o Dr. Marcos trata é mais difícil saber se vai acontecer ou não, porque são acidentes, né, Dr. Marcos? Isso. Quantas pessoas chegam mais ou menos por dia lá na restauração com essas queimadas? Olha, a média de atendimento no hospital, só na unidade de queimados, é em torno de 8 a 10 pacientes diariamente. A gente atende 260, 300 pacientes por mês. Isso é um volume muito alto em qualquer parte do mundo, né? Com etiologias diversas, ou seja, desde as queimaduras com descargas elétricas, com os incêndios, com a utilização inadequada dos combustíveis, com o ventilador que pega fogo à noite e esse fogo atinge o colchão, tanto do adulto idoso quanto da criança de berço, né? E existem aqueles casos onde as mãos são muito afetadas. Sim. Muito afetadas. Na maioria das vezes. Explosões, né? As explosões com fogo de artifício e aqueles casos onde os combustíveis ensoparam as mãos. Isso aí é muito complicado.
A gente vai falar de cada um desses casos. Agora, com a doutora Vanessa, eu queria perguntar o seguinte para a doutora Vanessa. As pessoas costumam cuidar muito do rosto, procurar muito dermatologista para cuidar do rosto, esquecem das mãos, doutora Vanessa? Com certeza. As pessoas, às vezes, lembram de cuidar da mão quando ela já está com bastante sinal de envelhecimento, manchas, a pele já mais enfraquecida, e aí é um tratamento mais difícil. O ideal seria que elas já pensassem na prevenção. E a partir de que idade uma pessoa pode procurar o dermatologista para cuidar das mãos? Não existe idade. A prevenção é desde a juventude. Uma idade que é muito marcante são os 30 anos. A partir dessa idade, a maioria das mulheres começam a notar os primeiros sinais de envelhecimento e aí também poderia cuidar das mãos, não somente do rosto. O principal é com filtro solar, cremes hidratantes, né? E após o envelhecimento também existe opções para tratar, mas aí não vai bem além dos cremes. Sim. Agora, doutora Etelvina, a senhora lançou faz pouco tempo um instituto chamado Help Your Hands, que trabalha principalmente com a prevenção de acidentes. Como é o trabalho que vocês estão desenvolvendo? O Instituto Help Your Hands é uma instituição sem fins lucrativos e o principal objetivo dele é alertar a sociedade de uma forma geral sobre a importância das mãos no seu dia a dia e com isso a gente fazer a prevenção das lesões, porque a gente só sabe o valor real das mãos nossas, né, do dia a dia, quando acontece alguma coisa com elas. E esse instituto surgiu da minha angústia de ver a quantidade de lesões a nível de Brasil. O Brasil está em 4º lugar no mundo de acidentes de trabalho, pelo INSS, pelo Ministério do Trabalho, isso envolve, aí as mãos estão envolvidas em pelo menos 40%, mas na verdade esse índice é subnotificado, porque tem crianças que não vão para o INSS, tem mulheres que não vão, tem funcionários que não vão. Então, a gente até nem tem assim, uma estatística tão real, na verdade, disso, e isso existe uma subnotificação. Então, se a gente colocar aí 40%, né, de mais de 700 mil lesões por ano, então são muitas mãos lesadas todos os dias. Aí a gente tem, calcula-se em torno de quase 200 mil dedos são lesados por ano no Brasil. E isso é uma situação muito séria, porque a gente tem como evitar, são medidas simples, podem se evitar esse caos, né? E a outra coisa que tem pessoas que nem conhecem, né, que existe a especialidade de cirurgia da mão. Se você tiver uma lesão na sua mão e você for tratado por um especialista em mão, o seu resultado vai ser diferente de um médico generalista, que não seja especialista. Isso aí também é um outro problema, que já a grande maioria dos especialistas em mão já estão nos grandes centros. Tem muitas cidades que não tem nenhum cirurgião de mão. Exato, que aí em Pernambuco a gente pode falar que isso acontece, que as pessoas têm que vir do interior para conseguir um tratamento, não é? Agora, doutor Marcos, e esse ano, como é que foi? A gente acabou de acabar o mês de junho, vamos falar um pouco de números esse ano. Isso. Foi mais ou menos do que o ano passado em relação a queimados? Bem, como a gente falou aqui em off, o ano passado foi um ano de Copa, onde as pessoas utilizam muitos fogos de artifício e isso aí é o ponto fora da curva. O ideal é que a comparação desse ano seja com anos normais, que não tenha nenhuma festividade extra nesse período, né? Então a gente compara com o ano de 17, que teve 16, que teve um São João normal. Então, geralmente são 3 dias, vésperas de dias, de festejos juninos. É o Santo Antônio, o São João e o São Pedro. O que acontece é que, nesses 6 dias de festividades, chega uma quantidade muito grande, num espaço de tempo muito curto, de pessoas acidentadas, que todas elas, como queimadura é um evento, eu não considero queimadura um acidente, a não ser que você tenha isso comprovado. Mas a rigor, num São João, isso é um evento. Sim, já é uma coisa que está prevista, né? Você que pode perfeitamente, se você tem certeza de que os riscos existem, a possibilidade do acidente existe, então isso aí é evitável. Se ele é evitável, por que você se acidenta? É negligência. Sim. Então, podia ser evitado. Então, tivemos esse ano 56 casos de paciente. Entre todos eles, tivemos alguns pacientes, inclusive, que perderam parcialmente as mãos, ou seja, dedos. Como a doutora Etelvina falou,
200 mil dedos vão embora por ano, de todos os níveis de acidente com as mãos. Ela fala de uma forma que, na realidade, isso é uma doença grave, muito grave. A conscientização da importância de suas mãos é muito negligenciada pelas pessoas. Atinge o resto da vida de um trabalhador, né? Uma pessoa que passa por isso, né? Você não tem a menor dúvida. Você quer ver uma coisa? Muitas vezes eu peço às pessoas, prendam a mão em casa e tente subir a sua calça. Vá no sanitário e use uma mão só. Troque de roupa para ir dormir. Tente se enxugar. Pois é, é o Tente tempo passar todo, o sabonete. Então, sabe, você não dirige mais. Então, é uma série de limitações. E uma atividade dessa que ela está criando do Instituto Help Your Hands, ou seja, cuidado com suas mãos, isso, o mais importante é plantar isso aí e as pessoas começarem a tomar consciência da importância disso aí. Voltando para os cuidados diários, doutora Vanessa, as mãos a gente tem que tratar com hidratantes mais potentes, hidratantes especiais, ou a gente pode pegar qualquer creme que a gente já tenha e passar nas mãos e o efeito vai ser o mesmo? Não, existem produtos específicos para as mãos que é o mais ideal que seja utilizado. Até porque a pele da mão é diferente da pele do resto do corpo. O que é que ela tem de diferente? Ele tem uma área muito mais ressecada, né? E a região de palma que é diferente, não tem anexos, não tem pelos. E existem produtos específicos para hidratar as mãos. Fora os hidratantes, tem que lembrar do protetor solar também. Sim. Estava conversando com a doutora Telvina, hoje em dia existem as camisetas UV, que tem o uso bastante difundido, e acaba que a pessoa esquece, porque não passou protetor, confia na camiseta e deixa a mão de fora. Então, a mão está lá sempre exposta, lá, dirigindo, né? A gente está expondo, então tem uma exposição solar muito grande. Fora que todas as atividades de casa, né, as donas de casa que lavam, pegam o tempo todo em água, expõem bastante as mãos também. Para essa parte de pegar em água, tem também as lesões fúngicas, né? Que acometem unhas, principalmente nas donas de casa. Mas pessoas que manipulam jardim ou coisas que estão com água, também tem uma incidência maior de fungo. Voltando para essa questão da proteção solar, câncer de pele pode começar pela mão? Com certeza. Isso é comum? Qualquer lugar da pele pode ser o sítio inicial de um câncer de pele. Geralmente são aquelas áreas mais expostas, então a mão é uma área também importante. E muitas vezes as lesões em mãos, elas são mais ressecadas e acabam passando despercebidas ou confundidas com verrugas, né, com calos. Então, às vezes, tem que prestar atenção. Doutora Telvina, o Help Your Hands tem 7 segmentos. Explica um pouco como é que vocês funcionam. O Instituto Help Your Hands é um projeto pioneiro, né? Por isso que ele tem esse nome Help Your Hands, para ficar uma coisa mais universal. E como as mãos é um universo, né? As mãos está aí, como muito bem o doutor Marcos falou, né? Assim, a gente está, nas 24 horas, a gente está utilizando nossas mãos. E aí, para facilitar as ações, eu decidi dividir as mãos em segmentos. Então, são 7 segmentos. As mãos nas artes, nos esportes, na vida, no amor das crianças, dos homens e das mulheres. Para facilitar a gente ter esse direcionamento de ações para conscientização e tentar direcionar um pouco mais esse trabalho, já que as mãos é um universo. Foi uma maneira de facilitar. E a gente tem os segmentos, temos os embaixadores e através desses embaixadores são apoiadores, né, para ajudar esse trabalho, porque é um trabalho assim de plantar a semente, de a gente ter que colher o resultado e começar a fazer a prevenção, porque a prevenção é a melhor opção em todos os aspectos, né, todos os objetivos. A prevenção sempre é a melhor forma, né, mas é mais lenta, digamos assim, né, questão educacional, cultural. Então, mas funciona, né? A empresa interessada pode chamar vocês aí, se vocês vão assim, até o local? A gente faz eventos, né? É uma forma de despertar, eventos culturais, eventos ligados aos segmentos para despertar na sociedade de uma forma geral e também os trabalhos direcionados a empresas de qualquer porte, né? Desde uma grande indústria automobilística a uma universidade, a uma escola, porque a gente não tem, todos os lugares a gente tem como ter cuidado com as mãos, né? Não tem empresa que não precisa disso. Diga, aeroporto, então o Help Your Hands vai desenvolver consultorias direcionadas para as empresas, vai fazer o perfil de cada empresa e a gente vai desenvolver esse trabalho nas empresas.
Doutor Marcos, tem sido mais comum queimaduras em função do uso de álcool vendido em postos? Tem, isso continua. Isso é um trabalho que já vem se discutindo há muitos anos. A Sociedade Brasileira de Queimaduras, ela trabalhou há uma década atrás de uma forma que se criou, primeiro, o Dia Nacional de Prevenção de Acidente de Queimadura, que é o dia 6 de junho. Certo. Puxou esse mês de junho. E depois se trabalhou, depois disso posto, quais as queimaduras grandes que estavam levando ao óbito. E se descobriu, depois de fazer o estudo estatístico de todos os grandes centros, onde um dos centros que mandou o resultado de números para poder embasar, mandou para Brasília, foi o nosso. E eu falava na época, o que está queimando as pessoas com álcool não é o álcool do supermercado, não é o álcool da farmácia, é o álcool do posto. Então se baixou uma normatização para o supermercado, para a farmácia, reduzir o volume, fazer o envasamento em 100 ml, 250 ml. Isso deu um problema sério, muito sério, com os envasadores, porque você estava mexendo com a indústria. Então, foi uma coisa séria. E eu continuava nos congressos mostrando, não vai reduzir, porque o grande problema nosso hoje é que isso é uma doença social. E por ser uma doença social, você tem que analisar quem é o foco. Quem são as pessoas que vão utilizar isso? São os pobres. Então, o que é que acontece? Se ele não tem R$70 para comprar o botijão de gás, mas ele tem 5, e ele vai lá no posto e coloca 1,5 litros de álcool e vai cozinhar durante 2 ou 3 dias. Chegou ao ponto de eu tenho 13 leitos de adulto feminino, de eu chegar a ter 80% das mulheres internadas com grandes queimaduras, era por álcool. Vamos só fazer um intervalozinho. Na volta a gente continua falando nesse ponto. Hoje o nosso bate-papo é sobre cuidados com as mãos. Voltamos já. O Opinião Pernambuco está discutindo cuidados com as mãos. Para participar desta conversa, convidamos Etelvina Vaz, especialista em cirurgia da mão, Marcos Barreto, chefe da unidade de queimados do Hospital da Restauração, e Vanessa Nóbrega, dermatologista. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e também no aplicativo UFPE Play. Doutora Vanessa, antes da gente voltar para essa questão que o doutor Marcos estava colocando, as queimaduras por álcool, eu queria saber o seguinte, quando a gente pega lá o produto, né, o creme hidratante, os cosméticos, enfim, que estão à disposição, eles têm escrito hipoalergênico, não comedogênico. Como é que a gente faz para desvendar o que tem ali, o que quer dizer essas palavras? E como é que a gente faz para escolher? O cheiro tem alguma influência para se o produto vai agir mais ou não? O cheiro, ele deve ser evitado nas pessoas com tendência a alergias, porque seria mais um produto que pode gerar alergia. Mas, infelizmente, a maioria das alergias a gente só vai saber depois de usar o produto. Mas esses produtos não comedogênicos, hipoalergênicos, eles já são feitos para diminuir essa incidência, essa chance de causar algum tipo de dermatite. As pessoas compram, na verdade, pelo cheiro, o que é mais cheiroso, mas o cheiro não tem nada a ver. Isso aí né? É um opcional a mais. Agora, doutor Marcos, voltando para essa questão que o senhor estava falando do álcool, né? O perigo do álcool porque até quando ele fica naquela tênue, que ele fica meio azuladinho, Isso. né? Ele ainda pode queimar, ainda pode surgir uma queimadura grave naquele momento que ele ainda está quase apagando, mas ainda está aquela chama bem fraquinha. O teor de calor do álcool
o álcool que se usa, que é o álcool carburante, é o álcool comprado no posto, ele é muito alto. Independente da chama ser grande ou pequena, queima da mesma forma. Mas o grande problema não é aquela chama. Ninguém é maluco de botar o dedo naquela chama. Sim. O risco está no reabastecimento, geralmente dos rixões. E você vê muito isso nos restaurantes self-service, que fica o tempo todo aquele candeeirinho ali embaixo. E quando as pessoas vão reabastecer aquilo, que a chama como é azulada e é durante o dia, é quase que invisível. Sim. Eles não se certificaram de ter havido a extinção total da chama. Eles fazem isso. E não é raro. Enquanto tiver chama, então, claro, tem o perigo. Existe uma constância de chegada de pessoas da seguinte forma: não é só o funcionário que se acidenta, não. É o cliente que se acidenta. O funcionário vai abastecer, na hora que está colocando que existe a explosão dos gases, ele quer se livrar do que ele tem na mão e ele joga para frente. É na hora que as pessoas estão se servindo. E falando dessa questão do trabalho, doutora Telvina, de que o doutor Marcos falou que isso acontece no restaurante. A senhora falou que o Brasil é o 4º país onde mais ocorre acidente de trabalho. Isso ocorre, mas porque o funcionário não usa o EPI que a empresa fornece, ou porque a empresa não fornece o EPI? No Brasil nós temos as causa? duas coisas, né? Assim, Sim. tanto tem empresas que negligenciam investir nessa parte, né? Porque seria muito mais interessante de todos os aspectos, a prevenção é a melhor forma. Segundo o próprio Ministério do Trabalho, ele diz que se pode evitar em até 90% as lesões de acidente de trabalho. E uma das coisas super importantes é no não cumprimento das leis de proteção. Então, tem as empresas que fecham um pouquinho os olhos, né? Toda empresa tem ali a comissão de segurança do trabalho, mas, enfim, não funciona tão bem. Se funcionasse bem, o Brasil não estaria com esses altos índices. Então, existe uma falha tanto da empresa e também o próprio funcionário. Ele não dá a devida importância. Ele tem aquele equipamento, não usa adequadamente, acha que não precisa, vai fazer uma manutenção de uma máquina e ele acha, não, essa máquina eu já conheço há muito tempo, aí vai fazer a máquina ligada. Então, assim, são segundos. As lesões, né, nas mãos, eu estou falando nas mãos, mas em tudo, são segundos, não é uma coisa demoradas. São segundos de distração que aquilo também vai... não cobra, às vezes, do empregador que forneça esse EPI, não que é existe uma equipamento cobrança, de proteção, né, de uma forma nem de outra, individual. né? Realmente é um problema sério, né? E assim, é questão de conscientização, de educação. Se a gente bater na tecla, né, ele entender a importância daquilo, né? Então, não porque incomoda, aí usa a do funcionário, do outro, o tamanho não é adequado, porque se você botar uma luva que não for apropriada para aquela atividade, porque cada atividade tem a sua luva, uma luva não existe uma luva universal, é de acordo com o trabalho de cada um, se é um frigorífico, se é uma indústria automobilística. Tem que ser a luva adequada para aquele trabalho. Para aquele trabalho. E o número da luva é importante também. Se você botar uma luva, imagine você, né, tá com frio, você botar uma luva muito grande na sua mão, vai dificultar. Então, é um outro fator ainda para agravar. Então, não só a luva, mas se você não usar adequadamente, nem para o que você está usando, se ela não é resistente para aquela exposição, não vai resolver. Continua em risco, e né? o tamanho também não vai resolver. Eu complementaria ainda esse raciocínio da seguinte forma: as pessoas, elas têm um excesso de confiança nelas próprias. Eu acredito no meu taco. Essa história do acredito no meu taco, eu vi já absurdos de visitar empresas onde existia os EPIs, estavam lá. Eu, inclusive, fiquei abismado com o que eu vi num esmeril industrial enorme, o sujeito com uma peça de ferro passando naquele esmeril, saindo aquela língua de fogo, aquilo vai fagulhas ali, e ele sem usar a máscara, sem usar o óculos protetor. E estava lá o óculos. E eu perguntei: não faço isso não. Você não sabe que uma limária dessa entrar no teu olho, acabou, né? Já era. Você pode arrebentar seu olho pro resto da vida. Eu disse: nada, não entra não. E, no entanto, eu, quando fiz medicina do trabalho,
Eu recebi muita gente que tinha essa confiança. A luva, eu vejo muito como chega o pessoal que trabalha com energia elétrica, eles fazerem as coisas, inclusive com queimadura nas mãos, por quadros elétricos. Eu digo, só queimou o rosto e as mãos, Sim. não queimou o resto. Que é o que está mais exposto, né? Exato. Se você tivesse com os EPI, você não tinha tido nada, porque queimou o rosto e as mãos. Você estava sem a máscara, você estava sem as luvas. Disse, doutor, confiança. O excesso de confiança leva a isso que ela acaba de falar. Agora também a gente aprende, né, e não está errado, obviamente, que a gente tem que lavar as mãos antes de comer, né? Se pegar em algo gorduroso, a gente lava as mãos. Isso para a pele das mãos é nocivo, como você estava falando, doutora Vanessa? O excesso de uso de detergentes é nocivo, sim, porque ele vai tirar a oleosidade normal, natural das mãos e vai aumentar o ressecamento. Então, é para lavar, sim, as mãos antes de manusear alimentos, mas sempre hidratar em seguida, né? Depois de terminar a sua refeição, você pode usar o uso de alguns hidratantes. Então, é sempre fazer essa compensação, lavar as mãos, mas sempre hidratar. E complementando essa sim. parte das luvas, eu já atendi cabeleireiras com a queimadura na mão por manusear tinturas. E, não, porque eu prefiro fazer sem luva, né? Então... E só complementando a importância da higienização das mãos. A própria Organização Mundial de Saúde, até 2020, ela tinha o dia de higienização das mãos, né? Porque a higienização das mãos previne doenças. Mais de 10 doenças são prevenidas pelo simples fato de você lavar suas mãos. E a gente não está dizendo aqui que não lava, a gente só está dizendo que lave e hidrate depois. Não, é para lavar, com certeza. Porque mas você está prevenindo, hidratando. né? Assim, não é só antes das refeições, não. Você manipulou, você frequentou um hospital, então claro. assim... Transporte público. Não se você não limpa, mas existe hoje o álcool gel praticamente em todos os locais. Então, assim, a higienização das mãos, a Organização Mundial da Saúde criou um dia só para conscientização. Você não precisa ficar com neurose, você faz, lava... O excesso. E tudo é um noite, equilíbrio, exemplo, né? Você fazer, né? Mas dizem que o uso de muito álcool gel também deixa bem ressecadas as mãos, né, também doutora resseca. Vanessa? Mas é como eu falei, ninguém vai deixar de fazer a higienização, até porque isso é importante para prevenir doenças, mas tem uma rotina, por exemplo, no final do dia, de hidratar, usar creme anti-idade e quando se expor ao sol do filtro solar. Isso tem que estar no dia a dia, incorporado, igual escovar os dentes. Eu digo isso aos pacientes, é igual escovar os dentes. Você escova os dentes todo dia. O lugar de maior contaminação que tem num ambiente, por incrível que pareça, são as maçanetas. E ninguém se dá conta. O que é que a gente pode pegar, por exemplo? Maçaneta de porta. E maçaneta de porta, doutor? Imagina, maçaneta de porta é você fazer alguma coisa. Tinha que ser em hospitais. Principalmente em banheiros. Tinha que ser. Ou seja, tem que ter uma forma, porque imagina a quantidade de pessoas que não lavam as mãos e que pegam naquela maçaneta. E que, sabe? Então você vai no sanitário de um shopping ou algo dessa natureza e de repente você lavou as mãos e para sair pega na maçaneta. Não fez nada, né? Você não fez nada. Não adiantou nada. Sabe? Você não protegeu suas mãos. E daí a sua mão que pegou na maçaneta vem para o seu olho. Você coçou o olho. E assim por diante. As mãos. Cadê o cuidado com as mãos? Passa por isso tudo, né? Passa por isso tudo. Agora, a gente acabou de acabar o período junino. O Help Your Hands teve alguma ação voltada especificamente para esse período, doutora Etelvina? Ou pretende, pelo menos, em breve? O Help Your Hands tem os 7 segmentos. Além de ter criado o Instituto, os 7 segmentos, a gente também desenvolveu, para facilitar esse trabalho de conscientização, a gente decidiu criar o Dia Nacional das Mãos. E esse dia é 11 de junho, em homenagem ao nosso artista plástico, Francisco Brenan. Ele é o patrono do Help Your Hands. E, por coincidência, né, que esse 11 de junho, que é a data do nascimento dele, ficou próxima dessa época de junina. Então, a gente vai ter agora o Dia Nacional da Mão, já está tramitando a nível federal, já passou por 2 comissões, já está no Congresso, já foi passado em 2 comissões, vai ser aprovado, com certeza. E aí, a partir disso, a gente vai criar a Semana de Cuidado com as Mãos. Então, a gente fez agora a primeira semana, do dia 10 ao dia 16. Fizemos vários eventos, dentro dos segmentos. Solenidade de abertura na Universidade de Pernambuco. O reitor Pedro Falcão foi uma das primeiras instituições a declarar a parceria com o nosso instituto.
E a gente fez, inclusive, uma reportagem. Eu estive lá na restauração, a gente fez uma reportagem com o Dr. Marcos, para a gente realmente fazer esse alerta, né? E divulgamos nas redes sociais, porque realmente é assim, uma época que tem esse pique, né? Como o Dr. Marcos bem colocou. As queimaduras temos aí o ano todo, mas a gente tem os piques. E é uma época que deixa a gente, que é cirurgião de mão, a gente fica angustiado, né? Durante a festa de São João, eu estava num condomínio e você fica tensa. Porque você está na sua, tá dizendo ali, no seu você está conseguindo, mas não é todo mundo que vai estar. Então você já fica tenso, porque a qualquer minuto, né? Então as pessoas não. É uma questão cultural, né? Todo mundo, não, mas é só um traquezinho. Então, assim, em relação à criança, eu radicalizo. Criança não tem acesso a fogos, sob nenhuma hipótese. Adulto também não é para ter. Fogos de artifício é uma coisa linda, maravilhosa, mas aí é para técnicos e profissionais da área. Teve criança de 1 ano e 4 meses, doutor Marcos, queimada lá. Teve. Aí, essa criança, ela estava, os pais estavam perto, tinham permitido ou foi um momento que ela correu, pegou, acendeu? Como é que ocorre com uma criança de 1 ano e 4 meses? O que acontece? Eu trabalhei muito com o Safe Kids Brasil, com o Criança Segura. E a gente sempre dizia, quando dava as palestras nas escolas, criança não é um adulto em miniatura. As pessoas acham que criança é um adulto em miniatura. Não. Ela é uma miniatura por natureza. Por natureza. Então, o cérebro da criança ainda é miniatura. Ele está em aprendizado. E, para aprendizado, ele é curioso. Então, o adulto sabe que aquilo queima, mas a criança não, ela é curiosa. Então, o que acontece? Os pais colocam a criança perto, mas não se dão conta do risco que tem do deslocamento dessas crianças. E eles fazem a trela junto das mães. É interessante. Está do lado, às vezes, e acontece. Como eu consigo falar com as mães que chegam, e a quantidade é grande, porque chega a em torno de 1.600 crianças por ano no hospital, acidentada, queimadura, e geralmente, quando eles se queimaram, tinha um adulto perto. Quase nunca eles estavam sós. Tinha um adulto perto, só que não estava prestando atenção. Estava no celular, estava vendo televisão, estava na cozinha fazendo alguma coisa, não estava cuidando da criança, ou seja, sendo o supervisor das atitudes daquela criança. É por isso que acontece. Depois que a queimadura ocorre, doutora Vanessa, e que passa esse período mais crítico, a pessoa deve procurar o dermatologista? Sim, tem tratamentos para isso? Existem várias opções de tratamento, a maioria envolvendo laser, né, que pode melhorar as retrações, aquele aspecto endurecido, e o aspecto de dor também, que a gente estava conversando, que não é só o aspecto estético, né? Uma cicatriz, ela causa tanto perda da mobilidade como dor. O paciente com cicatrizes, ele se queixa de dor, queixa de coceira. E aí os lasers e alguns medicamentos também podem ajudar nisso. Podem colaborar. Sim. Ok, vamos para outro intervalo? A gente volta em poucos minutos hoje com o tema Cuidados com as Mãos. Estamos de volta com nossa conversa sobre cuidado com as mãos, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Etelvina Vaz, especialista em cirurgia da mão; Marcos Barreto, chefe da unidade de queimados do Hospital da Restauração; e Vanessa Nóbrega, dermatologista. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Doutora Vanessa, a gente estava aqui comentando no intervalo que as mãos também incluem as unhas, né? E para manicure e tirar toda essa cutícula que fica aqui em volta, isso é saudável para as mãos? É prejudicial porque vai
vai gerar uma porta de entrada de infecções, né? E até de enfraquecimento das unhas. Quando você vê que a manicure tirou muito a cutícula, até a própria unha vai ficando com aquelas manchinhas brancas que as pessoas ficam dizendo que é mentira, né? Sim. Sinal de... Aquilo foi a manicure que fez por lesão na matriz ungueal. Então, o ideal é deixar um pouquinho, usar cremes que ajudam a amolecer a cutícula, que não vai ter a necessidade de ter um trauma tão grande na hora de fazer a unha. E fungos também podem passar pelas lixas de unha? Também, mas a maior incidência de fungo, né, lesões fúngicas, é por umidade. Então, o fungo gosta de calor e umidade. Então, aquelas pessoas que manipulam muita água, que usam, às vezes até o que usam luva, mas que elas ficam muito tempo com a mão abafada, também predispõe ao crescimento de fungo. Agora, doutora Telvina, e essa questão dos anéis? Que a gente estava falando aqui também. Como é que os anéis podem ser prejudiciais às mãos? Só para complementar em relação Sim. às unhas, Claro. E para a gente é super importante, né? As unhas é uma proteção, ela protege o leito ungueal. Então, acontecem muitos acidentes também de esmagamento, criancinha principalmente. Que é leito ungueal? Leito ungueal é o que fica, justamente essa partezinha que fica embaixo da unha. A gente tem uma estrutura chamada de leito ungueal, que é dali que nasce a matrizinha da unha. Então, acontece muita lesão, que a gente chama lesão de ponta de dedo, esmagamento. Acontece muito com criança na portinha, a porta fecha. Então, tem muitas pessoas que acham que a unha está ali soltinha e vai cair. Ao contrário, quando a gente vai atender uma urgência que teve uma lesão, a gente procura reconstituir o máximo possível, porque a unha é extremamente importante. Ela protege, ela direciona o crescimento da falange, ela é a proteção da estrutura óssea da falangezinha do dedo. Quando o paciente, por um acaso, ele perde essa lesão, a gente improvisa, faz uma coisa para complementar, para substituir até aquela estrutura ser recuperada. Então, muito cuidado com a estética, parece, e pouco cuidado com essas questões, né, de saúde mesmo. Agora, a gente tem uma pergunta aqui, Maria do Socorro, resíduo na várzea. Boa noite. E a pessoa que é diabética, quando se queima, pode demorar mais a cicatrização do ferimento, doutor Marcos? Mas é claro, o diabético, ele por si só, ele tem uma dificuldade maior de cicatrização, porque geralmente o diabético, ele é um paciente mais idoso, quando descobre, principalmente nessa nossa situação aqui no Nordeste, onde as pessoas são meio avesso a fazer tratamento preventivo, né, das coisas, só vai ao médico ou ao hospital quando estão doentes e vem descobrir que é diabético quando já está numa idade relativamente avançada. Isso tem um comprometimento vascular. Então, essa pobreza vascular faz com que as lesões não cicatrizem de forma normal. É sempre retardado. Isso é um problema, inclusive, muito sério. E geralmente é de membros inferiores. Úlcera geralmente é em membros inferiores. Úlcera em membro superior é mais raro, a não ser quando são as lesões dermatológicas, ou seja, os tumores. Né? E, no caso, o diabético ele tem uma cicatrização deficiente. Além do que a própria diabetes já pode causar a perda, né, dos membros. Já pode, porque além disso, né? Quantas vezes o pessoal do grupo de cirurgia vascular amputa os pés parcialmente, que os pacientes já têm os pés diabéticos, ou seja, ele vai fazer escaldapé, o danado que o diabético ele tem um comprometimento nervoso também, sensorial. Sim. E aí você tem aquelas neuropatias diabéticas, o paciente não sente, e aí dá um cansaço nas pernas. Ele tem uma mania de fazer um tal de escaldapé, é uma água quente, que deveria ser visto essa temperatura por alguém que não tem o problema. E eles colocam água muito quente e botam os pés dentro. Eu já peguei paciente onde ele disse que pôs os pés e quando ele olhou já estava bolha formando e ele não sentiu. Esses pacientes, eles perdem parcialmente os pés. Doutora Vanessa, unhas quebradiças são um indício de que tem alguma coisa indo mal no organismo ou não? Sim, é uma das coisas a ser investigado quando o paciente chega com a síndrome das unhas frágeis, como é o nome propriamente. Mas também pode ser por fatores externos, pintar a unha, não descansar, usar removedores com acetona, isso tudo enfraquece a unha também, então precisa ser bem avaliado na consulta. E,
do Instituto Help Your Hands, Etelvina, o que é que vocês têm observado? Vocês têm ido às empresas, o que é que vocês têm observado que está sendo o problema mais comum que está ocorrendo com as mãos? O que é que está sendo a maior causa de acidentes, de sequelas? Sim, como eu disse, né, as lesões são em vários níveis, né? Lógico que as indústrias e a construção civil estão em maior escala, a exposição é maior, tanto que as máquinas são mais pesadas, as maquitas, então a construção civil tem um índice muito alto. Construção civil, indústria, e indústrias, então... a gente seriam, assim, os número 1 das lesões, né? Então, assim, o foco maior, digamos assim, em baixar esses índices. Uma das coisas importantes são esses dois setores, são assim, os mais importantes, digamos assim, né? E justamente que atinge um nível de pessoas que estão na fase laboral, produtiva, são pessoas jovens, que estão numa fase ainda muito produtiva, e isso são as sequelas, que uma lesão de mão, ela pode, por mais simples que ela seja, qualquer cicatrização, se você tiver um corte na sua mão, por mais simples que seja, um mínimo para o organismo se cicatrizar ali são 15 dias. E até 15 dias a empresa é responsável, mas a partir de 15 dias vai para o INSS. Até se o paciente, se for da indústria, for um trabalhador, né, que tiver com as atividades em dia. Então, assim, realmente a prevenção é a melhor forma, né? Tanto isso para o paciente, porque na hora que tem um acidente, numa indústria, seja na construção civil, aí tem um trauma ali, naquele momento, né? O emocional do paciente, os companheiros do momento vão ali, então, assim, gera todo um transtorno emocional naquele momento. Depois vem o tratamento, né? Que aí vai ser a nível privado ou a nível público, mas isso existe... Normalmente é longo, demanda, né? As lesões das mãos, como é uma estrutura muito delicada, né? Depois do cérebro, as mãos são as estruturas que executam as atividades mais elaboradas do corpo. Então, assim, são estruturas muito delicadas. A cirurgia da mão é uma cirurgia delicada. Para você ser cirurgião de mão, você tem que fazer ortopedia, tem que fazer cirurgia plástica. Então, assim, surgiu na Segunda Guerra Mundial pela necessidade da alta especialidade. Então, são lesões que geralmente deixam sequelas. Depois que você lesou sua mão, para você ter sua mão 100%, já é desafiador. Agora, limão queima mesmo, doutor Marcos? É verdade que tem gente que se queimando aí por conta de limão? Queima, e o interessante é que as pessoas muitas vezes queimam na praia tomando caipirinha. Eles vão e pedem o limão lá na hora de fazer, espreme aquilo, sabe, às vezes está na lancha e diz, nossa, eu saí tão bem, passei meu protetor e voltei com as mãos queimadas. E aí, nesse caso, mesmo de repente, você pergunta aqui para a doutora. Essa semana, uma mãe de uma amiga, ela falou que a mãe dela está fazendo jejum intermitente e está usando limão com água, que está bem com água com gás. E ela nem sabe, mostrou as lesões da mão, o que será? E ela nem atentou a possibilidade de ter sido limão. Então, o limão queima e, às vezes, os pacientes já nos procuram quando ele já está na fase de mancha, né? Então, às vezes... No início, as manchas vão ser avermelhadas, mas depois vão ficar manchas escuras, que são até um pouco mais difíceis de ser tratadas, mas também podem ser tratadas, e aí é a hora de buscar o dermatologista. Na hora que alguém sofre uma queimadura, o que é o correto? Porque eu escuto muito, coloca manteiga, coloca café ou enrola. O que é para fazer na hora de uma queimadura, doutor Marcos? Olha, o que mais incomoda numa queimadura é a dor. Então, isso ninguém aguenta. Dor ninguém aguenta. E aí você quer se ver livre da dor. O que acontece é que a dor gera uma resposta. E a resposta é um grito. Se for uma criança, é um desespero. Se for um adulto, ele sai pulando, ele quer se ver livre. E o que ele quer? Teoricamente, quando ele olha, ele diz, espera aí, foi alguma coisa quente, eu tenho que botar alguma coisa fria em cima para dar uma compensação. Isso funciona, mas funciona com um raciocínio lógico. As pessoas querem evitar o problema com muita rapidez, e aí eles correm para a geladeira. E aí vamos lá, manteiga está na geladeira, margarina está na geladeira, na hora, né? A clara de ovo está na geladeira e assim por diante. Quando na realidade o ideal é você botar água fria, corrente, água da torneira, por 20 minutos, 25 minutos, e aí alivia. Não é água gelada. Água gelada é um problema. Sim. Porque você tem vasoconstricção e você pode perder a pontinha de seus dedos. Eu já tive que amputar.
ponta de dedo de paciente que simplesmente ele perdeu a ponta dos dedos, botando dentro do gelo. Né? E aí, isso feito, levar para um hospital para ser feito o atendimento de forma correta. Apenas água corrente, leva para um hospital. Sem ser gelada. Ter cuidado com as Não. receitas caseiras, né? Porque muita gente faz, coloca pasta de dente, então você vai causar um problema Deve maior arder pra caramba, e uma hein? nova Não, e você não queimadura. tira isso no hospital. Você vai dar uma anestesia Isso para você acontece poder não limpar, só nas né? queimaduras, mas em outras lesões. A gente Exatamente, pega qualquer uma. qualquer lesão, o pessoal bota borra de café, borra de você tem café. açúcar, é uma coisa assim impressionante. Então, a mesma coisa assim, em relação às frutas cítricas, não é só o limão, né? Qualquer fruta cítrica. Ah, certo, importante frisar. Durante os churrascos, o pessoal prepara nos drinks ali também. Além disso, também, durante os churrascos, as coisas, tem os objetos cortantes, né? O pessoal está ingerindo bebida alcoólica e aí acontece muita lesão com os objetos cortantes. Então, assim, bebida alcoólica, né, não é para dirigir e também não é para estar manipulando as mãos, né? Atenção plena a hora que você está usando suas mãos. E o álcool tira essa atenção plena. Então, é um outro contribuinte, assim, bem acentuado, né? Que é o uso de bebida alcoólica e você está manipulando. Então, acontece muitas lesões com objetos cortantes durante os churrascos, né? Da vida. Né? E outra coisa, assim, que é bem interessante, que as pessoas não têm muita ideia, não imaginam, né? Que anéis e alianças são verdadeiras armas, né? Para as mãos. Então, a gente orienta, a gente chama lesão do anel. A gente, quando é cirurgião de mão, o paciente chega com aquela lesão, a gente já sabe que foi causada ou por um anel ou por uma aliança. Então, que ocorre com o anel? ela faz uma lesão, um tipo de lesão chamado desenluvamento. Ele desenluva o dedo. É como se tivesse tirado todos os tendõezinhos, a pelezinha, fica praticamente só a estrutura óssea. Né? Então, isso, inclusive, é muito difícil até de reimplante. O insucesso de reimplante é muito grande. Então, já tive criança de 4 anos de idade de perder o dedinho, porque não teve sucesso no reimplante, e a criancinha perder. Então, eu sou muito radical. Criança não usa anel, sob nenhuma hipótese. Quem tiver anelzinho em casa de criança, faça, derreta, venda, faça qualquer coisa. Porque nem doação para outra pessoa não faça, para outra criança não usar. E os adultos, eu oriento para usar, eu gosto de anel, uso anel, mas vai fazer as atividades, retira o anel. As mulheres vão malhar, tira o anel, vai fazer atividades no dia a dia de trabalho. Qualquer coisa que possa aprender, né? Tira os anéis. A gente tem 1 minuto para encerrar o programa. Doutor Marcos, quer fazer as considerações finais? Isso que foi dito agora é uma coisa muito importante. Por exemplo, fez edema na mão, se livre da aliança. Inchaço, né? Edema é Exato, inchaço. fez uma inchação qualquer. Você tem uma queimadura, muitas vezes, por água quente. E de repente fazem o curativo, oclui tudo e sua aliança ficou. Você vai ter um edema grande, vai ter um inchaço naquele dedo e ninguém está vendo, você está sentindo uma dor. Deixa que aquela dor já isquemia. E se deixa para abrir aquele no dia seguinte, você pode ter a perda do dedo. Exatamente pela constricção feita pelo anel. Então, livrar-se disso. Isso foi, eu achei fantástico essa colocação feita agora, porque isso vai livrar quem está nos assistindo, vai lembrar disso. Isso pode livrar muitos dedos desses 200 mil dedos que se perdem todo ano no Brasil. Salvam dedos. Muito obrigada pela participação de vocês a gente aqui hoje agradece a conosco. oportunidade. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.